testando o som, aguardando aí para iniciar a live, mais alguns instantes. Vamos iniciar aí uma live comemorando aí os 41 anos da Alga Host, que completou na verdade, né, dia 11 de dezembro. E vamos chamar aqui nosso convidado, professor. O professor ainda não entrou, estamos chamando ele aqui. Achamos. Achei o professor. Achei que tinha perdido o senhor. Boa noite. Boa noite, João e Patrick. Tá chegando meu áudio perfeitamente aí, porque eu liguei o ventilador, que aqui tá forno de 40 graus. Eu acho que tá... tanto a imagem quanto o som. Eu acho que tá chegando igual o forno da idade da nossa empresa, né? 41 graus. Tá terrível isso. É bom. Sinal... Calor é sinal que é de vida, né? Isso é verdade. Onde a vida dá sol, tá vivo, né? calor. Com certeza. Gente, bom barato. Aqui, gente, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. A gente está comemorando aí nossos 41 anos de empresa, com muita alegria, com muito suor, com muita dedicação. Não foi fácil chegar aos 41 anos de empresa. Quem tem empresa no Brasil sabe como é que é, né? Chegar a 41 anos... Na verdade, você chegar a 5 anos de empresa já é um sacrifício muito grande, porque são vários fatores, né? Desde econômicos até de infraestrutura e também de aprendizado. Até você acostumar com o mercado, conhecer o mercado, dominar o mercado, as técnicas e tudo, para você poder entrar. Mas a gente resolveu fazer um maior desafio da nossa história, desses últimos 41 anos, que é ajudar todos aqueles que querem empreender, todos aqueles que estão aí com frustrações, todos aqueles que estão bloqueados e não conseguem se inspirar em produzir algo novo. Então, não é só como eu vou dizer para vocês, não seria só lives focada no mundo corporativo, empresarial, porque a gente visa que o espiritual, o material, o relacional, está tudo interligado. É uma rede de conexões. Se o seu lado emocional não está bem, você não vai produzir bem. Se o seu lado financeiro não está bem, você tecnicamente vai afetar a sua saúde, vai afetar você emocionalmente. Então, são série de fatores que a gente viu durante a pandemia. Inclusive, boa parte da nossa equipe acabou pegando o Covid. A gente está trabalhando em home office. E a gente viu essa necessidade do mercado. E uma das maiores necessidades que a gente viu é os bloqueios, né? As frustrações, os medos, a incerteza. E como sair disso? Eu até conversei com algumas pessoas e as pessoas falavam comigo, poxa, mas como é que eu vou levantar meu negócio? Como é que eu vou levantar a minha vida de novo depois disso tudo? E eu virei para a pessoa e falei assim, cara, existem 3 formas de você fazer isso. Primeiro, pegar o boi com chifre e tudo. Segundo, trabalhar a sua mente, que a sua mente, né, o seu cérebro é o seu maior inimigo, não é o governo, não é a economia, é a sua mente. A partir do momento que você está bloqueado, você não produz. A partir do momento que você está bloqueado, você se fecha para o mundo e você não enxerga o que as pessoas enxergam às vezes em você. Seu potencial, seu talento, a sua empresa, o que ela pode fazer pelo mercado ou pela sua comunidade e tudo mais. Então chegamos a fazer esse desafio histórico da nossa empresa, que é produzir o maior número de lives para vocês, para ajudar vocês a sair da caixinha, né? Queimar, incinerar essa caixa que os prendem. E
nós decidimos fazer também, da semana do dia 28 até o dia 30, uma masterclass chamada O Poder da Transformação, onde a gente vai debater muito e ensinar técnicas que vocês vão fazer no dia a dia, tanto na sua empresa, no seu trabalho, ou até mesmo dentro da família, para você poder quebrar as crenças que te limitam, aumentar a sua performance intelectual, abrir sua mente para o mercado e, ao mesmo tempo, empreender com sucesso. E com isso, eu venho falando em várias lives com várias pessoas que desde 2018 eu tive uma grande transformação, que foi quando eu conheci a meditação e a hipnoterapia, que foi aonde eu comecei a ver que eu tinha problemas desde gestação do ventre da mãe até crenças com dinheiro. Então, por mais que eu me dedicasse 16 horas trabalhadas, 12 horas trabalhadas, chegou um ponto, professor José Lício, que eu dormia 2 horas por noite. Porque uma parte do meu cérebro ficava nos problemas financeiros da empresa e a outra parte ficava em trabalhar incessantemente. Era coisa já mecânica. Então eu dormia 2 horas por noite. Hoje, com 2 horas de serviço, eu consigo produzir 8 horas, equivalente a tempo atrás. Por quê? Porque eu me desprendi. Você se desprendeu completamente? Não, ainda tenho crenças, ainda tenho certas limitações que eu venho analisando, quebrando, me transformando, me lapidando. Então eu estou me lapidando de uma pedra bruta para um diamante. O mercado me enxergar como um diamante. E então a gente resolveu fazer essa masterclass do dia 28 até o dia 30 de dezembro, especialmente gratuita para todos vocês. Nós estaremos fazendo para ajudar vocês a empreender e a libertar a mente de vocês para vocês viverem um casamento melhor, a vida matrimonial ou conjugal ou amorosa melhor, uma vida mais próspera financeira e mais próspera também de trabalho, o ambiente corporativo, não é só ambiente. Quando a gente fala de quebrar as crenças e tudo, existem muitos preconceitos no ambiente de trabalho e isso também vai ser quebrado. Então, eu resolvi fazer essa live de hoje, que é baseada num tema que eu já venho praticando desde 2018 e me trouxe grandes benefícios. Eu me libertei de crenças, inclusive que o dinheiro era sujo, e hoje eu estou fazendo o dinheiro trabalhar para mim. Eu resolvi trazer ele, que é escritor, palestrante, CEO também aí do instituto dele de pesquisas e de hipnoterapia, parapsicólogo, José Lício, e que vai falar um pouco do seu negócio, vai falar um pouco também sobre a sua carreira, para a gente iniciar a nossa live, que seria como a hipnoterapia pode mudar a sua vida e te fazer empreender com sucesso. Professor, a palavra é com o senhor. Olá, Patrick. Primeiramente, boa noite para você, para as pessoas que estão nos acompanhando. Quero aqui externar de público a minha gratidão pelo convite. Sinto muito honrado pelo convite de estar aí fazendo parte desse contexto de celebrar 41 anos de existência da Aluga Host. Só celebra 41 anos de trajetória quem persiste. Então, só é possível celebrar qualquer vitória quem persiste. Então, persistir 41 anos é um exemplo que pode inspirar, com certeza, já inspirou e inspira muitas pessoas, empreendedor e empreendedoras de qualquer segmento. Então, parabéns e minha gratidão pelo convite. Fico muito contente de sempre você me convidar, porque a gente sabe qual que é a sua intenção, o propósito e o significado de todo o trabalho seu, da sua equipe. A minha trajetória enquanto empreendedora, porque eu também tenho um negócio, eu tenho uma empresa, uma fantasia Instituto Professor José Lício, centrada exatamente na questão do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, bem-estar e aprendizagem. A minha primeira formação profissional foi para professor. Quando eu estava no 2º grau, eu tinha que escolher qual que seria a profissão que eu ia adquirir. Eu formei em magistério, porque eu percebi naquele momento que eu tinha muita facilidade de aprender e ensinar. Porque
Eu penso que qualquer pessoa que tem facilidade de aprender e depois comunicar o que aprende, serve para ser professor. Você tem que ter essa dinâmica de gostar de aprender e gostar de compartilhar o que aprendeu com as pessoas. E a partir disso aí eu me formei em magistério, depois fui seguindo subindo o nível, né, de formação acadêmica, formei em filosofia, depois pós-graduação em filosofia, ministrando aulas em escolas públicas e particulares, mas sempre eu tinha um negócio que era dedicar a área do mercado, porque eu sempre, em cidades que eu morava no interior, eu via muita dificuldade das pessoas, não tinha curso, hoje é muito mais fácil, mas antes não, para atender cliente, a gente via no comércio, agora é muito difícil, as dificuldades dos empreendedores ali atenderam as pessoas. Eu até fiz um curso, foi muito interessante, na época do Senac, à distância, sobre atendimento ao cliente, eu passava aquele curso para as pessoas da cidade, e aí eu sempre tinha essa vontade de ter um negócio próprio, de empreender o próprio negócio. Eu falei para mim que a minha maturidade profissional ia acontecer no dia que eu tivesse um negócio próprio, que eu ia dedicar completamente, plenamente essa atividade. E depois eu fui aí fazendo paralelo, enquanto eu dava aula na faculdade, escolas, e também dando palestra para empresas, entidades sociais, para associações comerciais, sindicatos, e aí foi o meu trabalho. Então, hoje praticamente, depois de mais de 35 anos de trajetória aí, como palestrante, professor de oratória e também terapeuta, hoje eu tenho 3 pilares que eu dedico toda a minha energia, toda a minha atenção, que é a parte terapêutica, enquanto parapsicólogo clínico do Sistema Grisa, a parte de escritor, porque eu também era algo que eu fazia com sem fazer profissionalmente, fazia espontaneamente. Então eu assumi plenamente essa outra face de ser escritor, e basicamente foi com o meu livro Nascer é Vencer, e essa face de escritor, elas veio a público, digamos assim, mesmo outros livros que eu tinha escrito lá. E a parte também das palestras, dos cursos, hoje é esse tripé, onde eu canalizo toda a minha atenção, toda a minha energia, minha dedicação, que é a parte terapêutica, a parte de escritor e palestrante, e professor também de oratória, que está envolvida no campo da questão de ser palestrante. Então, eu atendo em Ubá, eu moro aqui em Ubá há mais de 20 anos, e atendo Ubá, região, como terapeuta, tanto presencial como online. Então, hoje o mundo é o nosso campo de atuação. Então, esse é um ponto muito importante, as possibilidades, todo o potencial que hoje está à nossa disposição enquanto empreendedores. Nós temos muito mais possibilidades, tanto internas como externas, mas aí a capacidade de saber aproveitar as oportunidades, mas mais do que aproveitar as oportunidades, é manifestar o próprio potencial. Porque eu acredito que a pessoa só vai ser feliz quando ela expressar o seu potencial, porque nós somos uma potência. Aí, na hora que você está manifestando isso, você vai ser feliz, vai ser contente, vai ser bem sucedido, todos os nossos temas aqui. Então, assim, resumidamente, é uma trajetória aí pessoal e profissional. Tudo que eu faço com muita dedicação, eu me envolvo plenamente naquilo que eu faço. E acredito, porque toda a minha trajetória profissional, ela lida essencialmente com seres humanos. Então, seja como terapeuta, seja como professor, palestrante, como escritor, o nosso foco são pessoas, são seres humanos. E por isso, lógico, o primeiro impacto é com a gente. E isso tudo eu refleti no trabalho. Então, em síntese, é um pouco a minha atuação profissional, também pessoal, e meu compromisso com aquilo que eu faço. E por isso, quando eu recebo um convite do Patrick, da Olga Rocha, eu sinto muito orgulhoso e também honrado, porque isso revela que há uma seriedade no trabalho, é um reconhecimento da minha pessoa e também do trabalho que a gente tem realizado. Então, minha gratidão, coração, por essa oportunidade de estar aqui hoje conversando com os amigos da live da Olga Rocha, e também aí tem gente que me segue aí, a gente agradece de coração essas pessoas, estão sempre fiéis, firmes, de estar acompanhando a minha trajetória pessoal e profissional. Isso mesmo, professor. E até coincidência, né? Você mostrou um livro aí, o livro do senhor, como é que é o nome dele? Nascer é Vencer.
Nascer é vencer. Essa é verdade. Porque através da hipnose eu descobri que as dores que a minha mãe teve no parto, o sofrimento da gestação, tudo isso me trouxe, acarretou no meu DNA, né, uma série de traumas que eu tive que agora, eu estou com 43 anos, que eu pude ter essa iluminação e entender melhor. Quer dizer, quem ainda está no início, quem é jovem, ainda consegue, talvez, aí, quebrar essa barreira e não chegar até os 40 anos para poder descobrir isso, tá, gente? Eu levei 43 anos para descobrir o que me prendia para me tornar o melhor da minha área. Então, a gente resolveu fazer esse empreendimento de dividir, de compartilhar com as pessoas, com o maior número de pessoas possíveis. Inclusive, quem ainda não se inscreveu no nosso Instagram, se inscreva, acompanhe nosso trabalho. A gente está fazendo com todo amor e carinho para vocês. A gente quer ajudar o maior número de pessoas possíveis. Compartilhe para que as pessoas possam participar. Quem tiver dúvida também pode falar aí no chat, que a gente vai estar respondendo as perguntas de vocês. Mas eu descobri que através da hipnose eu podia quebrar essas dores do meu passado, me libertando, me curando, ao ponto que eu me tornasse cada ferida cicatrizada, cada ferida fechada, eu me tornaria uma pessoa muito mais forte e, ao mesmo tempo, me lapidando meu mindset, que é você mudar o hábito de você enxergar o mundo, mudar a sua maneira de percepção, de mentalidade para uma vida mais próspera e de abundância. É o conceito do imã, né? O imã, se você pegar dois imãs, ele tem uma energia que os atrai. Quando você não enxerga essa energia, é uma energia que está ali escondida. Então, o que acontece? Quando a energia se atrai, ele se torna mais forte. Aquela energia é tão forte que ela atrai uma a outra. E é o que a gente entra no pensamento. Quando o seu cérebro passa para você que você vai ficar doente, a tendência é você ficar doente. Quando você se fala, não, eu sou forte, eu sou capaz, eu sou uma montanha perante aquela dificuldade, você se torna realmente aquela montanha. É a crença de estar, né? E ao mesmo tempo é a crença de obter. Então, o que vai acontecer? Você vai emanar uma energia que vai trazer de volta para você através do seu pensamento. Como muita gente às vezes fala, pô, larga de ser pessimista, a economia está quebrando o país, então eu não vou poder empreender, não vou poder abrir uma nova loja. Por que não? Você não depende da economia, você não depende de governo, você depende do seu trabalho e da sua mente. Se você bota na sua mente que você vai todos os dias batalhar e você vai fechar o seu caixa no azul, você vai fechar no caixa no azul. Porque você vai projetar sua mente para isso e automaticamente, é o que nós chamamos de a lei da atração, vai atrair essa energia vibratória para que traga para você essa prosperidade. Então, o ideal para quem quer realmente se libertar e empreender é uma terapia através da hipnose, para poder saber o que ainda te prende, para você se autoconhecer. É uma jornada, né, gente? Para você poder chegar a um ponto de você ser um imã para o dinheiro, ser um imã para a abundância, ser um imã para a saúde, um imã para a prosperidade, para tudo. Um imã que vai absorver o que o universo está te dando, entendeu? Porque Deus criou a gente para ser feliz, para ser próspero e vitoriosos. Deus não desejou que a gente fosse doente, incapaz e incapacitado. Ele nos deu a sabedoria, ele nos deu o dom da vida, ele nos deu tudo. Então você passa realmente a usar isso, né, para atrair coisas positivas. Então, se você tem se você tem algo na sua mente que é negativo, elimina aquilo, cancela e pensa em coisas boas, coisas positivas, sorria, entendeu? Converse com pessoas de bem, pessoas que realmente possam fazer seu network funcionar, não aquelas pessoas que vão lá só para te sugar mais ainda, para te derrubar. E eu venho agora, como ele é já nessa área, hipnoterapeuta, professor acadêmico nesse setor, conhece muito mais profundamente a terapia da hipnose do que eu
que o professor explique um pouco como é essa hipnose, como é a hipnoterapia, quais são as vantagens e desvantagens dela para a gente, professor. Maravilha. Então, eu sou parapsicólogo clínico e hipnoterapeuta do Sistema GRIS, então tudo que eu vou falar aqui está baseado nesse sistema. O Sistema GRIS é um sistema científico, independente, de estudo e pesquisa do ser humano e de orientação parapsicológica, mas sobretudo para entender como que a mente do ser humano funciona. Então, nosso tema de hoje, que a hipnoterapia pode me ajudar a ser um empreendedor de sucesso, eu gosto sempre de explicar os termos, esclarecer, porque as palavras, elas normalmente têm conotações, significados diferentes para as pessoas. Eu gosto já de estabelecer assim, um esclarecimento para que a pessoa depois vai saber, quando estiver argumentando, em que sentido que eu estou abordando ali a temática. Então, eu vou pegar logo aqui a palavra hipnoterapia. A hipnoterapia é a aplicação da hipnose no contexto terapêutico, no contexto clínico. Esse é um ponto importante. Quando a pessoa nos procura, nós temos aí já colegas parapsicólogos ou psicólogo, que é o terapeuta, então nós vamos usar a hipnoterapia, mas ali quando precisa, uma necessidade, se utiliza a hipnose. Então a hipnoterapia é a hipnose utilizada no contexto terapêutico. Então é bom deixar claro logo de início, para quando falar de hipnoterapia, do que nós estamos falando. Obviamente que a pessoa pode também fazer a auto-hipnoterapia, mas ela fazer o trabalho ela com ela mesma, mas no contexto técnico, no ambiente terapêutico, a hipnose a ser utilizada se chama hipnoterapia. Se nós estamos falando de hipnoterapia, então nós estamos falando de hipnose. Porque eu vou aqui ajudar a desmistificar também o termo hipnose, porque no geral o termo hipnose traz no seu entorno muita curiosidade, tem muita dúvida e tem muito receio também. É um misto de sentimentos e de percepções sobre hipnose. A primeira coisa que tem que ficar clara, hipnose é uma técnica. É uma técnica. Não tem técnica de venda, não tem técnica de gestão, não tem técnica de uma série de técnicas de redação. Então, a hipnose é uma técnica. Agora, quando o profissional utiliza essa técnica, ele vai fazer o quê? Ele vai induzir a pessoa para entrar num estado mental especial. Tem uma espécie de sonolência. Quando você está meio aquele soninho, mais acordado do que dormindo, a gente não tem esse estágio da nossa mente. Então, a hipnose ela é uma técnica que vai conduzir você para estar nessa zona de meia sonolência ali. Então, esse é um ponto. É uma técnica. Hipnose é uma técnica. Não tem mistério nenhum sobre a questão da hipnose. Só que eu vou utilizar aqui a hipnose, esse aqui é para a pessoa entender tecnicamente é isso. É uma técnica que em si ela não resolve nada. Vamos pegar uma técnica de venda. Ela pode ser a melhor técnica do mundo, mas você tem que ter um profissional qualificado para aplicá-la. Porque em si ela não gera nenhum resultado, nenhum efeito. Então, essa é a primeira informação sobre hipnose. Ela é simplesmente uma técnica que um profissional formado em hipnose ou hipnólogo ele vai utilizar com um objetivo específico ali. Só que eu vou usar aqui um conceito, uma conceituação de hipnose, que é do sistema GRIS. Hipnose é fixar a mente num elemento. Então, é um conceito simples, mas muito objetivo. Fixar a mente num elemento. Se você está fixando a mente num problema, vamos supor, numa crise, só fala de crise, só conversa crise, você vai sentir crise, sua mente está fixada no elemento crise. Como o Patrick colocou anteriormente, o que vai acontecer com você? Você vai ouvir pessoas que só falam isso. Você vai assistir programa de televisão que só fala disso. Você vai, abre o WhatsApp, automaticamente vem a mensagem. Você vai no cliente, fala só isso. Se eu for nesse... Mas por que você está recebendo essa mensagem? Porque sua mente está fixada no elemento crise. Se você fixar a sua mente em prosperidade, qual que é a probabilidade? É você atrair o correspondente, porque a sua mente está fixa no elemento prosperidade. Sua mente estiver fixa em sucesso, depois nós vamos explicar que sucesso é algo diferente para diferentes pessoas, mas você tem uma percepção do que é sucesso. Então você vai atrair o correspondente, o que você compreende e a sua mente compreende de sucesso. Então esse conceito ele é limpo, objetivo e direto.
Então, hipnose é você fixar a mente num elemento. Esse é um ponto importante. E já que nós estamos falando de hipnose, hipnoterapia e também de sucesso, sucesso é algo diferente para diferentes pessoas. Mas um dia eu vi uma pessoa definindo sucesso que eu achei bacana também o conceito. Sucesso é você obter o que você quer. Olha que pureza de informação. Então, se você... Vamos pegar aí a Alga Rocha, 41 anos de trajetória, de quantas metas, quantos objetivos, quantas estratégias foram aplicadas para atingir 41 anos, uma trajetória aí, em uma empresa bem-sucedida. Por que ela é uma empresa bem-sucedida? Porque ela teve uma série de sucessos, grandes, pequenos, médios. Depois a gente fala, nossa, a empresa é bem-sucedida, né? 41 anos. Mas aí tem somatórias. Então, o sucesso é você alcançar aquilo que você deseja. A Rosana está colocando esse sucesso é ser feliz. Tem até um tema, um título de um livro do autor. Sucesso é ser feliz. Ser feliz também é ser bem-sucedido. Ser próximo é ser feliz, é ser bem-sucedido. Então, a palavra sucesso, ela é coisa diferente para diferentes pessoas. Cada um que está aqui nos acompanhando tem uma percepção, tem uma experiência pessoal de sucesso. Então, todo mundo é bem-sucedido ao seu modo, como todo mundo é feliz ao seu modo. Mas sucesso é você obter o que você quer. Então, primeiro você tem que saber o que quer, então, né? Essa é a primeira questão. Então, esclarecendo esses termos, então eu gosto sempre de esclarecer os termos, porque aí a gente vai compreendendo, na hora que as pessoas fazerem as perguntas, levantar os questionamentos, nós vamos estar colocando essa questão. A hipnose, para eu saber como que funciona a aplicação da técnica hipnose, porque ela é uma técnica que auxilia o terapeuta num contexto de terapia. A primeira coisa é saber como que a mente humana funciona. A mente do ser humano é uma só, nós somos únicos. Nossa mente é única. Mas funcionalmente a mente, ela funciona como parte consciente. Nós estamos agora acompanhando uma live, nós estamos vendo, estamos ouvindo, estamos sentindo. Se alguém estiver aí comendo alguma coisa, está sentindo algum gosto, sabor. Então nós estamos conscientes, nossos sentidos e a nossa atenção está agora aqui focada na live. Então nós estamos conscientes. Essa é uma dimensão da nossa mente, é como ela está se manifestando. E para que serve a parte consciente? Para você pensar, raciocinar, calcular, planejar, fazer escolhas, tomar decisões. Quantas escolhas e decisões a equipe, o mentor da Alga Rocha não tomou durante essa trajetória de 41 anos? Escolhas, decisões, comparações, análises, estudos. Exatamente, então essa parte consciente. Só que tem outra dimensão da funcionalidade da mente, que é o subconsciente. Aqui é um ponto muito importante, porque o Patrick colocou lá toda a questão pessoal, achei bacana esse depoimento, que nós vamos trazer programações, nós vamos usar a palavra aqui, programações, memórias, desde o momento que você foi fecundado, foi fecundada. Então, ali você vai trazer todas aquelas programações, a emoção da sua mãe, estava satisfeita com a gravidez, estou grávida, que maravilha, estou satisfeita, feliz da vida, nossa, o marido, o companheiro, a família vibrando. Então, já plantou aí, nesse momento, na vibração da mãe, a semente do sucesso. E aí depois tem todo o processo de gestação, está indo bem, tudo tranquilo, tem altos e baixos, mas está fluindo bem. Depois você nasce. Se você nasceu, você já venceu. Nascer é vencer. Então veja que a semente do sucesso já foi plantada dentro do seu subconsciente no momento em que você foi fecundado. Foi fecundada. E você vingou, você prosperou. E você nasceu, você está agora acompanhando a live. Então você é uma pessoa bem sucedida. E onde estão essas informações? As memórias de todas as experiências vivenciadas. Está nisso subconsciente. Se sua mãe estava grávida, nossa, estou grávida desse menino ou dessa menina, o que eu vou fazer? Não vou ter condições de garantir a sobrevivência, nós estamos passando aqui uma dificuldade de sobrevivência, o marido está desempregado, ou a empresa quebrou, ou está uma crise no país, nossa, mais um filho. Olha o que vai acontecer. Você vai trazer nisso subconsciente essa programação de dificuldade de sobrevivência. Porque
porque a sementinha da dificuldade aposta aí, de crise, de dificuldade, ou se quebrou, ou se teve algum problema aí, está desempregado. Então, se está desempregado, todo esse conjunto de informações vai sinalizar que a sua vida tem perigo, que está tudo muito difícil. Aí você vai ver a vida nesse ângulo, tudo muito difícil, é tudo muito sacrifício, como é que eu vou fazer? Aí a ideia de sucesso está meio comprometida aí. Você vai trazer uma programação no subconsciente, você vai tentar tomar decisões na vida, tem muita insegurança, não consegue tomar iniciativa, ser proativo, porque essa informação ela está no subconsciente. Só que você não sabe, porque você estava sendo fecundado num contexto de muita insegurança. Ou você foi fecundado num contexto de segurança. Sua mãe estava feliz, tinha uma certa estabilidade na família, no negócio, na empresa, ou no emprego. Então, gera essa sensação de segurança. Está no subconsciente. Então, quando nós vamos falar aqui da temática da hipnoterapia e da hipnose, nós temos que entender como que a mente humana funciona, porque todas as programações mais importantes da sua vida, sobre sucesso, elas já estão registradas no seu subconsciente, no ato da fecundação. Todo o processo de gestação, a sua experiência de parto e depois a sua infância, a sua adolescência, etc. Imagina você estar lá no contexto lá, de criança, e sua mãe está lá brigando com o seu pai quando fala de dinheiro, fala de riqueza, fala de propriedade, fala de bens, fala de negócio. Uai, você está assimilando essas informações, você vai, toda vez que falar de dinheiro é problema, é conflito. Entendeu? Tem que ficar muito claro essas informações, como o Patrick colocou muito bem no início aí, porque essas programações elas vão ficar registradas a nível subconsciente. Exato. Isso vai gerar o que o pessoal normalmente fala aí de crenças limitantes sobre trabalho, sobre prosperidade, sobre sucesso, sobre etc., empreender. Então, isso pode gerar uma série de crenças positivas, potencializadoras, que vão alavancar a sua vida, ou vão desenvolver em você uma série de crenças chamadas limitantes. Por que chama crença limitante? Porque essa crença, essa programação, essa memória, ela bloqueia a manifestação do seu potencial que está latente, está a nível subconsciente. O seu potencial de empreender está a nível subconsciente, não está em lugar nenhum. Então, se você receber uma série de informações, de programações que são negativas sobre empreender, sobre sucesso, sobre dinheiro, sobre uma série de questões, o que vai acontecer? Essas crenças elas vão bloquear, porque elas são crenças. O que é crença? É aquilo que você acredita que é importante. É só isso que é crença. Mas elas poderão potencializar, alavancar o seu potencial, você crescer, desenvolver, progredir, ou travar a sua vida. Mas aí você começou lançando essa sementinha no ato da fecundação. Todo o processo de gestação, o seu nascimento, como é que foi? Foi fácil? Foi parto normal? Ou foi um parto normal difícil? Se foi parto normal difícil, aquele sufoco para nascer, é lógico que você vai trazer essa programação que tudo na sua vida é difícil. Empreender é difícil. Você vai ficar muito sugestionado a crises, ameaças, porque você traz essa programação no subconsciente. Porque na hora que você tem que empreender, nascer, desvincular da sua mãe, você tem dificuldade. Então, tem pessoas que têm dificuldade de empreender quando vai no contexto terapêutico, de pergunta, como que foi o seu parto? Foi normal? Foi normal. Mas foi normal, natural? Normal? Fácil? Foi muito difícil. Ah, foi muito difícil. Foi de fórceps, teve muita dificuldade, demorado demais, eu não conseguia nascer, estava sufocado. É a mesma coisa que vai acontecer na vida. Na hora que você vai ter a oportunidade de empreender, você vai ter muita dificuldade, porque a sua vida tem risco. Você vê ameaça em tudo quanto é lugar. Aí, esse é um ponto importante. Não, foi tranquilo, o parto foi normal, consegui ter passagem, fluiu tudo normalmente, fiz aquele esforço normal e natural, enfrentei aquele desafio, nasci e venci. Isso vai gerar na pessoa uma estrutura de personalidade, então essa pessoa tem muita probabilidade de ser uma grande empreendedora, porque na hora que ela tinha que desvincular da mãe dela, foi bem sucedida. Deu tudo certo. Ela fez um movimento, porque ela precisa fazer o movimento para ela desvincular agora fisicamente da mãe.
Esse movimento é de empreender, porque agora ela só tem vida dentro da mãe. A segurança dela é dentro da mãe. Agora ela tem que lançar para fora, para o mundo, empreender. Mas no final ela nasceu, então por isso que ela venceu. Não obstante as dificuldades, ela venceu. Essa é a programação que depois, no contexto terapêutico, a gente fala com a pessoa. Não obstante todo esse desafio que você enfrentou juntamente com a sua mãe, com a sua família, você venceu. Então você já é, a nível subconsciente, você já é um vencedor, uma vencedora. Mas, obviamente, e essas programações de fecundação, de gestação, de parto, isso vai ficar a nível subconsciente, isso depois vai expressar na sua vida, na hora que você tem que tomar iniciativa para empreender o próprio negócio, ou não, ou vai no trabalho. Quantas pessoas na empresa aí fala hoje que a empresa precisa de gente muito empreendedora, espírito de iniciativa, proativo, uai, gente. E o cara lá está empacado lá, não está conseguindo demonstrar o potencial. Tem muita boa vontade, mas está travado. Por isso que no processo terapêutico as pessoas passam, está lá um vendedor, lá uma vendedora, uma consultora de venda, um potencial extraordinário, mas e o medo de falar? E o medo de... Mas onde é que veio esse medo? Esse medo está nisso consciente. Ele bloqueia o potencial de comunicação. Um consultor de venda, um profissional de venda, todo mundo, obviamente, precisa de usar a capacidade de comunicação, mas está bloqueado, está travado lá. Então, a crença negativa, que as pessoas falam muito, tem a ver com as programações que foram bloqueando o potencial da pessoa. E a crença que é positiva, não existe crença positiva e negativa, são programações. É as memórias que você recebeu lá, e isso vem estruturando a sua personalidade. Então, por isso que no contexto do nosso tema, hipnoterapia, pode me ajudar a ser um empreendedor de sucesso? Sim, a resposta é sim. Mas desde que você... primeiro você tem que acreditar nisso, porque essa é uma crença. E se tem algum bloqueio, você tem que superar. Aí a hipnose entra... Como entra a hipnose? Ela vai auxiliar no processo da reprogramação mental. Porque aqui no sistema GRIS, nós, enquanto parapsicólogo, a hipnose ela entra como uma técnica auxiliar para ajudar na reprogramação e na programação da mente. Então, ela é técnica auxiliar. É por isso que a gente nem usa logo de cara. Tem que compreender toda essa trajetória da pessoa, da família dela, porque não é só a experiência dela de fecundação, de gestação, nascimento. Essa é a experiência da pessoa. Mas como foi a experiência do pai, em termos de empreender? Da mãe, da avó, do avô, do bisavô, do tetravô, etc. Tem que haver análise transgeracional. Se você teve, na sua trajetória da sua família, uma família que realmente empreendedora, com altos e baixos, o desafio vai enfrentando, vamos pegar a Alga Roxo, 41 anos. Quantos altos e baixos? Quantos desafios? Então tem que ter essa programação no idealizador, no mentor da Alga Roxo, depois dos seus filhos, para levar essa empresa avante, é porque tem essa questão da programação de empreender. De acreditar que é possível usar toda essa capacidade, esse potencial para servir a humanidade. Porque o empreendedor ele tem uma missão, que é servir as pessoas, a sua comunidade, os seres humanos que estão ali. Então, esse é um ponto muito importante. Então, no contexto da hipnoterapia, a hipnose ela entra para auxiliar na reprogramação mental, e a reprogramação mental é libertar a pessoa desses medos, desses fantasmas que ela adquiriu, ou ela herdou da família dela. Tem família que tem uma programação de fracasso, né? A pessoa não consegue empreender, não começa um negócio, vai quebrando, e o trem parece que é uma praga, né? Eles acham que é uma praga na família, tem um trem, uma cabeça, não sei de quê, enterrar, mas não é não. São programações mentais. E vamos pegar o nosso caso, porque nós somos herdeiros de povos europeus, de judeus, de indígenas, de povos africanos. Então, nós trazemos no nosso subconsciente essas programações. Você vai ver pessoas, por exemplo, que falam, é muito difícil viver. Nossa, é um sacrifício a vida, não é?
Você está indo para onde agora, fulano? Estou indo para a luta. O cara tem que trabalhar. Estou indo para a guerra. Uai, beleza. Por que você está repetindo isso? Quem está pensando na guerra, na luta, no mínimo está matando, está morrendo. Não, estou indo divertir, eu estou indo criar a solução, estou indo criar riqueza, eu estou indo criar bem-estar para mim, para minha família, para minha comunidade, para o meu sócio. Uai, gente, é completamente diferente a percepção. Ah, não tem tudo para todos, não. Então, para a guerra da competição, um engoliu o outro. Porque não tem tudo para todos. Isso é uma programação mental. Tem tudo para todos. A vida é generosa. A prosperidade é para todo mundo. A abundância é para todo mundo. Eu vim para que todos tenham vida e vida plena. É lógico que a vida é plena. Então, por que tem essas falas? Isso é um padrão de crença resultante de uma série de programações que a pessoa vai trazendo lá. Por isso que a hipnoterapia ela pode ajudar o empreendedor ou até a pessoa que quer empreender. Quantos que quer iniciar o negócio faz? Não é para mim, não. Negócio de empreender, isso. Nasci para isso não, rapaz. Que isso? Eu? Ué. Se você nasceu, você já é um empreendedor, uma empreendedora. Você nasceu, você venceu. Só que a pessoa acha que quando ela ouve sobre empreendedorismo, pessoas bem-sucedidas, ela vê lá a revista especializada, o fulano é bem-sucedido ele é bem-sucedido naquele segmento. Artistas, atletas. Ela tem esse padrão de crença e ela não é empreendedora porque o grande empreendedor parece um cara que tem uma estrela, ele brilha, ele nasceu assim. Mas ele esquece que aquelas pessoas têm o mesmo que você tem, é potencial. Porque sem potencial já vem latente, você não tem como empreender, não. Você vai empreender exatamente o potencial. E depois se desenvolve competência, desenvolve capacidade. Aí é o treinamento. É a capacitação, vai pegar lá todo o potencial e traduzir isso em competências, em habilidades. A fulana é muito competente naquela área. É porque ele treinou. Isso não tem mistério, não. Ele é muito habilidoso naquilo. É porque ele treinou. Porque o potencial dele foi manifesto naquela atividade específica lá. Então, esse é um ponto muito importante para a gente compreender que a gente pega às vezes um colaborador na empresa aí, o gerente ou o dono fala, nossa, eu vou convidar esse cidadão aqui, esse colaborador para ser um gerente de... Nossa, o cara entra em pânico, né? Ser um encarregado, nossa, para ele fica doido. Por quê, gente? Porque ele acredita que ele não é capaz de coordenar uma equipe, porque ele nasceu para ser mandado. Ele fala desse jeito, eu não sei mandar. Não. Essa mentalidade ela é antiga, porque a pessoa traz a nível subconsciente que se você vai coordenar uma equipe, você tem que mandar, você tem que impor. Mas você trouxe uma programação. Na hora que eu converso com a pessoa, eu falo, não, você vai ajudar aqueles seres humanos a alcançar os objetivos deles, da empresa, e você vai colaborar. Você já tem uma experiência e fulano está confiando em você. Só que você tem que confiar em você. E vai treinar também. Porque está na condição ali de um colaborador numa determinada função, para assumir uma função de liderança, de gerência, tem uma série de habilidades e competências que você pode muito bem aprender, porque realmente tem tudo a ver com isso. Então, assim, em linhas gerais, é um pouco compreender como que a hipnoterapia pode ajudar a pessoa. Primeiro, potencializar os seus recursos internos. E depois ajudar na superação, no desbloqueio de medos, de traumas, de fantasmas que a pessoa traz ali subconsciente. Porque o potencial para empreender, ela já é. Ela não tem o potencial. Ela já é. Só que depois isso tem que manifestar na prática, aí, dependente da condição que a pessoa vai assumir. No fundo, todo mundo é empreendedor. Eu vou dizer para o senhor, o meu foi um desafio monstruoso, porque há 5 anos atrás que eu comecei com a hipnoterapia. Então, o que acontece? É uma jornada, não é uma coisa que você vai mudar de uma hora para outra. Eu ainda sei que eu tenho certas crenças, né, certos traumas, assim dizer, que me impedem ainda de prosperar ainda mais. Mas eu já sei disso. Eu já tenho esse despertar da consciência. Então, eu busco agora trabalhar o quê? Através da reprogramação e da desprogramação. Para poder desprogramar o que está lá ainda, para poder reprogramar com coisas boas, para que eu possa evoluir. E, que nem o senhor falou, o cérebro, a mente humana é o nosso maior inimigo.
Ele é capaz de te levantar, como é capaz de te derrubar. Por isso tem aí ansiedade, tem a gente que tem o síndrome do pânico, porque a mente produz a doença, a mente destrói a pessoa. E o cérebro, infelizmente, ele não quer que você evolua, ele não quer que você saia do sofá, vamos botar assim. Ele quer que você fique cada vez mais no sofá, porque senão você vai gerar mais energia e vai consumir mais dele. E ele não quer ser consumido, então ele vai fazer de tudo para te detonar, para você não sair daquela zona de conforto. A partir do momento que você começa a sair, você força ele, que o cérebro é um músculo, você vai forçar ele a produzir. E como o senhor falou, é até engraçado, me veio até isso agora na cabeça. Desses 5 últimos anos, a nossa empresa veio crescendo devagarzinho. Aí, ano passado, fizemos uma avaliação que terminou esse ano, em janeiro desse ano, se não me engano, fevereiro, pelo Sebrae. E a gente viu que a gente vinha crescendo no mercado nos últimos 5 anos. Ano passado, 2019, fechamos com um crescimento de 74% de crescimento no mercado. Foi uma coisa que o Sebrae ficou até assim, como vocês conseguiram crescer em meio a uma crise financeira e tudo contra vocês. E esse ano, o pessoal do Sebrae, que a gente até prestou esse negócio da consultoria com eles, já viu que até se não me engano, foi novembro ou foi outubro? Não, foi novembro. Eles viram que a gente cresceu 64%. Mesmo com Covid na praça, mesmo com toda dificuldade, mesmo a gente tendo pego Covid, mesmo com todas as incertezas do mercado financeiro, mercado de trabalho e tudo, nós crescemos. Crescemos e já estamos com projeções para 2021, para você ter ideia. Mas por quê? Porque a gente justamente não deixou ser sabotado pela nossa mente. Continuamos a produzir, continuamos a buscar pessoas que estão vibrando naquela mesma vibração, naquela mesma sintonia de prosperidade, de abundância. Então, é o que muita gente chama de vampirismo, né? Quando você só pensa em coisas negativas, pessoas que sugam cada vez mais vão vir para cima de você, te sugar mais. Quando você pensa em coisas prósperas, né? Você atua em prosperidade, não com interesse financeiro, mas como um todo, é um conjunto. Prosperidade é um conjunto. Então você tende a se libertar e emanar luz. Quando você emana essa luz, automaticamente pessoas iguais, naquela mesma faixa de vibração, se aproximam de você. Que a gente fala se não me engano, Napoleão Hill, ele fala casais que enriquecem juntos. Então quando você tende a estar numa vibração positiva e tudo mais, se você for uma pessoa solteira, você vai acabar conhecendo uma pessoa na mesma vibração que vai ser atraído energeticamente para você. E não uma pessoa sempre inferior a você. Quando você consegue uma pessoa, às vezes, inferior, é porque tem algo desarmoniado. Tem algo que está fora da balança, né, do universo. Aí você tem que fazer uma autoanálise para você poder saber aonde estão esses defeitos e vir corrigindo. E em 2000... Vamos botar uns 5 anos atrás, quando eu comecei a fazer a hipnoterapia, para fazer a desprogramação e a programação, que eu comecei a enxergar que isso já vinha desde o ventre da minha mãe. Porque a gestação foi difícil, a minha mãe já tinha perdido um filho antes, depois tinha tido a minha irmã, que foi um parto mais tranquilo, mas o meu primeiro irmão que faleceu foi um parto difícil. Por isso ele veio a óbito um mês depois, ele chegou a nascer, viveu um mês, mas as sequelas do parto, que foi difícil, judiaram tanto nele que ele veio a óbito um mês depois por causa dessas sequelas, de ter afetado a mente, pulmão e outras coisas dele. Então ele já nasceu com vários problemas de saúde devido ao tipo de gestação. E já a minha já foi aquela gestação mais complicada, né? De risco, podendo perder a qualquer momento, aquela coisa toda. E aí, eis que nasceu essa coisa linda, maravilhosa, está perante a vocês aqui. Nascer é vencer, tá vendo? Nascer, venceu, venci. Nasceu, venceu. E assim, eu nasci, tive pneumonia, fiquei internado no hospital, já nasci com pneumonia, então eu já vim enfrentando diversos problemas de saúde, aquela coisa toda. A nossa família, ela saiu do interior de Minas e foi para o Rio de Janeiro.
Meu pai, ele saiu daqui como contador, assistente administrativo, né, em contabilidade, foi para o Rio, se formou em advogado, exerceu a profissão, formou uma empresa de advocacia junto com mais 2 sócios, e a mãe era professora de português, e eu sou péssimo também, tá, gente, de português, e eu ainda lembro da mãe gritando: estuda, menino, presta atenção naquela frase, naquela sentença. Ih, mãe, não sei o que é isso, não. Não vem com esse papo, não. Engraçado, a gente lembra dessas coisas, né? Fica no subconsciente essas chamadas da mãe, né? E eu lembro que a mãe, ela um dia descobriu que meu pai já estava bem de vida, meu pai prestava serviço como advogado para grandes empresas, para governo federal e tudo. A mãe descobriu que o pai estava traindo ela com a sócia dele. E quando a mãe descobriu, o oficial de justiça bateu na nossa porta despejando a gente da casa. Então a gente praticamente perdeu todo o patrimônio de uma hora para outra, de um dia para o outro. O pai não estava em casa e quando chegou, a gente já estava na sarjeta, na rua. E assim, fomos para casa de um tio meu, onde o pai teve aí essas rixas de família por falta de ter perdido tudo, a família jogava na cara, aquela coisa toda, foram várias brigas. O pai decidiu sair da casa do meu tio e foi morar numa Fiat 147 abandonada, debaixo do prédio, do viaduto lá. E nessa que ele foi, a mãe seguiu o pai. A gente também, né? Fomos atrás do pai e da mãe para ficar toda a família junto. E eu fui vendo que a minha mãe foi acabando. Aí fui percebendo que a minha mãe estava indo embora. Que as decepções, as angústias, as aflições se ia ter comida ou não, aquelas coisas todas. A gente morava numa Fiat 147, sem pneu, com um buraco no chão. Eu e minha irmã atrás e o pai e a mãe na frente. E a gente foi sofrendo. Eu lembro de uma vez que a mãe pegava aquelas batatinhas, não sei como é que chama, uma batata que dá na grama, para cozinhar, para a gente comer dela. Muita gente da família ajudou, muita gente doou comida para a gente, doou leite para ajudar a gente não parou de ir na escola, os colegas, nossa, tem lembrança do Marcelo, do Renato, de muitos outros colegas que me deram comida, que a gente não tinha dinheiro para comprar lanche, não tinha dinheiro para nada, a gente ganhava roupa. E eu conheci uma menina, gente boa pra caramba, que a gente é amiga até hoje, trabalhava no McDonald's, então ela dava aqueles lanches que antigamente, né, o McDonald's, assim, você não podia botar na estufa, se passasse de tantos minutos tinha que jogar fora, não é igual hoje, né? Então o McDonald's era diferente, o padrão deles. E eu pegava aquele lixo para comer. Então a gente levava, eu e minha irmã, a gente pegava aquele lixo para poder comer ele, né? Que era o que sobrava pra gente lá, para ter o que comer. E assim, não foi fácil, não foi uma vida fácil. E a gente foi trabalhando, alguns parentes nossos conseguiram encaminhar a gente para emprego, menor aprendiz, aquela coisa toda, na época tinha. Hoje não querem deixar nossos filhos trabalhar, né? Quer criar uma geração de alienados, vamos botar assim. Mas eu trabalhei, comecei a trabalhar pequenininho. Eu perdi minha mãe com 9 anos, a mãe já estava muito debilitada. Eu começava a tomar conta da casa, começava a fazer compra de mercado. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui no mercado, com 9 anos de idade, depois que a mãe morreu, que eu cheguei para a moça para poder escolher tomate. Eu falei com ela assim: moça, como é que escolhe tomate? Tem que cheirar ele? A menina riu. Falei assim: não, meu filho, é assim, você apalpa ele e tal. E aquilo foi marcando a minha infância, né? Eu não tive infância de brincar com as crianças. A nossa infância foi uma infância mais dura, de ter que trabalhar, ter que se virar, ter que estudar, ter que conhecer as pessoas para poder a gente estar encaminhando-se para uma vida, para uma jornada. E eu fui parar em diversas empresas para poder crescer e fui construindo a minha trajetória. Eu lembro até hoje de um ex-patrão que eu ficava na empresa para poder conhecer tudo da empresa. Eu ia para a biblioteca da empresa para ver os cases de sucesso, aprender tudo que podia. Um dia ele me levou em casa, era 11 horas da noite. Eu não esqueço isso até hoje. A filha dele tinha problemas de saúde, tratava na Suíça. Então ele ia a cada 6 meses para a Suíça para ficar uma temporada com ela lá, para tratar ela. E ele praticamente me apadrinhou nessa questão.
porque ele me viu me dedicar tanto, mas tanto, que ele começou a me colocar em posições mais estratégicas da empresa e eu fui crescendo dentro da empresa. Isso, é lógico, gerou, assim, ódio de outros, porque tinha gente que nem, por exemplo, eu tinha um rapaz no meu setor que tinha 14 anos de empresa. Eu estava lá 6 meses. Então ele começou a me colocar em posições estratégicas porque ele via que eu estava com fome de saber, eu estava com fome de crescimento. Não é uma fome de você pisar nas pessoas, mas uma fome de você prosperar, de você querer se tornar alguém na vida. E quando chegou na época do bug do milênio, eu lembro que a gente viajava tanto a trabalho que eu estava cansado. E eu virei para ele e falei assim: nossa, Paulo, eu estou precisando descansar, não aguento mais viajar. O Paulo virou para mim e falou assim: não, vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar para a Embratel. E me mandou para a Embratel. Eu não entrei com currículo, eu entrei por indicação. E fui trabalhar na Embratel, fui trabalhar no back office, fui trabalhar no call center, trabalhei num prédio que tinha quase 6 mil mulheres e 75 homens. Imagina o caos que aquilo ali era. No meu andar era 3 homens. Então a gente entrava, as mulheres falavam de cabelo, falava de novela, falava de torta, bolo. Eu acho que eu engordava por osmose, de tanto que a gente escutava sobre comida e sobre a vida dos outros, que nossa, era terrível aquelas meninas. Mas eram gente boa, sabe? As meninas eram carinhosas com a gente e tudo. Então assim, a vida não foi fácil. E quando eu vim para a empresa, eu vim com o propósito de querer ter algo meu, de fazer algo diferente. Eu já trabalhava com caridade desde os meus 18 anos. 18 não, na verdade foi com 15, aonde eu conheci uma moça, a gente começou a namorar e tudo, ela veio até a óbito, pouco antes da gente chegou a noivar e tudo, ela veio a óbito, e eu estava em Brasília quando ela faleceu, num acidente de carro. Então, eu tive que reconstruir minha vida. Hoje, graças a Deus, sou casado, tenho minha esposa, meus 2 filhos, entendeu? Mas a vida foi muito cruel, foi muito severa. Eu podia ter caído no mundo das drogas, poderia ter roubado, feito coisas erradas, mas eu não fiz. Porque, de certo modo, a minha mente pedia abundância, pedia prosperidade. E nisso vinha anjos, pessoas que se barravam na minha vida e me indicavam para emprego, me ajudavam, me davam um prato de comida e tudo mais. Não foi fácil, professor, não foi fácil. E quando chegou essa etapa, que a empresa nossa chegou a praticamente a estar falida, não tenho vergonha de falar que a gente chegou no fundo do poço, eu não queria perder a única coisa que restou do meu pai, que era a empresa. Eu falei assim, só tem 2 coisas que me sobrou. Então eu preciso me erguer, preciso sentar. E o que a gente chama de caranguejo, né? Você dá um passo para trás. Muita gente fala que é louco o caranguejo, né? Você vai dar um passo para trás. Eu falei, vou para trás, vou queimar tudo e vou reconstruir do zero, das cinzas. E aí a gente veio reconstruindo, aquela coisa toda, batalhando, suando, estudando. Por muitas vezes eu me sacrifiquei para que meu filho mais velho e minha esposa pudessem ter o que podia ter de melhor, que eu podia dar. E a gente vai na luta, né? Vai na luta. E quando eu descobri as terapias holísticas, eu já trabalhava com mediunidade, estava no Allan Kardec, depois eu estava na Igreja Católica. Eu comecei a ver através de um padre, amigo nosso de família, que virou para mim e falou assim: filho, eu sei que de todo o seu sofrimento, mas Deus está te moldando para algo maior. Se você quiser um prato de comida, eu vou no mercado e eu encho a sua geladeira. Se você quiser um emprego, eu te ajudo. Mas se você tiver fé, não desiste. Fiquei com aquilo na cabeça. Então, eu passei a olhar a família conjugal, eu, minha esposa e meus filhos, como um presente que Deus também tinha me dado. Eu poderia superar tudo. E nessa, eu comecei a minha jornada. E
isso há 5 anos atrás. A empresa estava praticamente quebrada, eu reconstruí a empresa. Comecei a voltar para o mercado prestando serviço com freelance, em nome da empresa. Mas nunca como meu nome, Patrick. Eu queria que a empresa aparecesse. Comecei a pegar consultoria, comecei a pegar um ou outro. Surgiu uma oportunidade na Google, comecei a prestar serviço para a Google como freelancer, fui recuperando as minhas finanças, fui ganhando confiança. E um belo dia, eu não lembro bem, eu vi uma palestra do Endel Carvalho, onde ele ensinava que você tinha que parar de jogar para o vento e você começar você tinha que se matar para renascer. A verdade é essa. Como um totem, como algo mais forte, mais impactante. E foi aonde eu resolvi, então, dar um feedback na minha vida, dar uma evolução. Fui para hipnoterapia. Quando eu fui para a hipnoterapia, eu comecei a fazer tudo que eu podia para destravar a minha mente, para que ela pudesse ser destravada tanto na parte da criação, na parte da prosperidade, na parte da abundância, de captar pessoas que possam me acolher com energia positiva, de me levar e tudo mais. Tanto que eu não vejo noticiário, não vejo mais nada disso. Eu vejo, sim, coisas que têm a ver com prosperidade. Eu vejo uma coisa ou outra de notícia? Sim, vejo. Vejo por causa, às vezes, de clientes, de trabalho, mas o meu foco não é esse, não é ir para frente do Jornal Nacional e assistir o Jornal Nacional. Eu prefiro assistir alguma coisa sobre marketing digital, sobre empreendedorismo, sobre casos de sucesso e tudo mais. Quando foi em 2018 que começou a grande virada, porque eu já estava fazendo diariamente essa hipnoterapia, já estava trabalhando a minha energia, já estava trabalhando a sintonização, trabalhando frequência, trabalhando a harmonização do ambiente também, da casa e tudo. E eu comecei a elevar, comecei a ver que eu estava mudando a minha vida, que alguma coisa tinha acontecido e aquelas coisas que ficavam na sua mente falando, pô, você é um derrotado, você não vai para frente, você não vai para frente. Eu comecei a ver que aquilo deu um bug e eu comecei a enxergar potenciais, comecei a enxergar lacunas, saídas, alternativas e comecei a fazer isso. Então, assim, a terapia, ela pode ajudar muito vocês que estão travados, pode ajudar vocês com as suas crenças e pode ajudar vocês também com seus problemas, como ajudou comigo. Graças a Deus, a gente foi reconhecido em 2019, 2020 recebemos 2 certificações, uma do Sebrae, em 2018 recebemos da Kikante. Foram 14 mil campanhas de ajuda humanitária que fizemos, sem cobrar um centavo. Ajudamos 14 mil pessoas através de campanhas que a gente chama de vaquinha eletrônica nas redes sociais. Ajudamos quase 2.000 famílias. Trabalhamos em 40 cidades é lógico, tá, gente? Eu não fiz nada sozinho, eu tive inúmeros anjos dos meus lados. Não vou citar nomes, mas foram muita gente de várias igrejas, gente de várias religiões, pessoas de zona rural, campanhas que nós fizemos, isso tudo eu contabilizo no meu coração, não na minha empresa. São pessoas que através de toda a caridade que eu fiz, Deus me retribuiu, me alimentando a minha alma, não deixando faltar comida na minha casa. Eu falo com a minha esposa todos os dias, a única coisa que eu não quero é que falte comida na minha casa. O restante eu me viro. Se tiver que acampar, eu acampo. Se eu tiver que morar dentro de viaduto de novo, eu moro, mas faltar comida nunca. Eu passei fome, eu sei o que é isso. E eu não deixo faltar hoje para meus filhos. Muitas vezes eu deixo de comer uma coisa que eu tenho vontade para que eles possam comer. E essa transformação dos 41 anos da nossa empresa é justamente para isso. É para mostrar que existe sim um poder maior, existe condição de você melhorar a sua vida, e existe uma condição de você quebrar tudo que está impedindo você de prosperar na sua vida. Se você pensa em suicídio, cara, porra, vem conversar comigo, vou te contar a história da minha vida
em pé da letra e você vai ver se você quer realmente se suicidar. Eu tive todos os motivos para isso. Todos. Com 8 anos de idade, professor, eu passei por um abuso sexual. Um amigo do meu pai que me defendeu. Meu vizinho que me socorreu. Com 8 anos. Então, se você pensa em suicídio, vem conversar comigo. Eu vou te mostrar o que é a vida, em preto e no branco. E como você vai dar a virada na sua vida. De como você vai programar a sua mente de você ser foda todos os dias e você superar cada dia mais o mundo lá fora. E esse trabalho que o senhor faz, que é a terapia, que o senhor está mostrando através do seu livro, é importantíssimo para as pessoas. Eu acho que Deus nos colocou um no caminho do outro, não foi à toa. Porque tanto que hoje o nosso tema foi até sobre isso, né? Que começa lá no ventre. Olha quanta carga eu absorvi da gestação da minha mãe, das dores dela, da perda de filho, entendeu? Das traições, quantas cargas eu absorvi para estar aqui hoje, diante de cada um de vocês aí, falando. Eu não subia nem no palco para falar, mas era um cara que tinha tanto conhecimento que adquiri na porrada de vida, que eu tenho muitos professores que vêm tirar dúvidas comigo. Eu dou assessoria à universidade, mas eu nunca subi no palco para falar, porque eu tinha vergonha. Ainda sou muito tímido. E nessas lives eu tô quebrando essa timidez e tudo. Até eu falei com o professor que eu estava querendo fazer o curso de oratória, né, professor? Eu ainda tenho que fazer para poder me desprender mais. E sou grato também. É um ensaio, já. Isso aqui já é Eu um sou ensaio, grato. né? Eu sou grato, porque eu ainda tenho que quebrar essa barreira de pegar o microfone e falar. E essa barreira quebrou com 2 grandes amigos aí, que foi a Daniele e também o Fabinho, que abriram a porta. Um dia ele chegou para mim e falou assim: cara, sobe no palco e fala a história da sua vida, todo mundo precisa saber da onde você saiu, de como você chegou onde você está. As pessoas precisam escutar você. E eu falei assim: que isso, cara, vou subir no palco? Não, pegar o microfone, aquele negócio morde e tal. E eu subi, encarei o negócio e falei para uma plateia. E aquilo ali me deu um gás, me deu um fôlego quando eu falei a história da minha vida. Aqui a gente não tem tempo para falar tudo, né? Porque a história é longa e a gente tem aí muita coisa ainda para falar. Mas a terapia, gente, ela pode nos ajudar muito. Então, se você tem um problema, procura um terapeuta. Entendeu? Não vai só pro lado do medicamento, não. Procura um terapeuta, procura ter uma alternativa para você fugir do seu problema. Às vezes quem está fora enxerga melhor do que quem está dentro de casa. Entendeu? Não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Batalha. E tenha certeza de que o maior inimigo não é a sua esposa, não é o seu vizinho, não é o seu inquilino, não é o colega de trabalho. O seu maior inimigo, vamos botar assim, com outras palavras, bem drástico, o seu maior demônio é você mesmo, é a sua mente, é aquela podridão que está dentro da sua alma, que faz você pecar, que faz você errar, que faz você destruir outra pessoa, que faz muitas das vezes você trair por orgulho, por besteira. Então não faça uma autoanálise, procura entender o que está acontecendo na sua vida para você poder. Porque você só vai prosperar a partir do momento que você conhecer você a fundo. Na hora que você encarar o espelho e falar: cara, eu sou isso. Não vou ser isso não vou ser um alcoólatra, não vou ser um pai que bate no filho, porque o meu batia. O meu chegava alcoolizado em casa. E eu não apanhei uma vez só, não. Eu levei foi muita surra. Mas nunca deixei de amar meu pai. Nunca deixei de cuidar dele. Brigava de cara com ele, sim. Enfrentava ele, sim, nas decisões dele, sim. De homem para homem, não é de pai para filho. Porque ele estava errado e ele precisava mudar. Perdi meu pai como perdi minha mãe. Padre, parabéns, dar um depoimento desse. Tem que ter muita força interna aí, porque são experiências muito fortes. Mas acho que tem uma verdade que tem, porque na nossa parte terapêutica, a verdade crua e nua dessa experiência é uma só.
que a proteção foi maior do que qualquer perigo ou ameaça, real ou imaginária. Esse é um ponto importante. E essas experiências, elas qualificam a pessoa para enfrentar os desafios normais e naturais da vida. Porque tudo que a pessoa vai enfrentar são desafios normais e naturais. Por que são normais e naturais? Porque é da vida humana. E elas qualificam a pessoa. Obviamente, quando a pessoa está vivenciando o desafio, é uma criança, lógico que não vai ter nunca uma compreensão dessa. Mas agora a gente pode depois, tanto na parte terapêutica, quando a pessoa abre o coração, igual você fez aqui, que é parabéns, porque é muito difícil, é compreender uma verdade, que a proteção na sua vida foi maior do que o perigo, real ou imaginário. E essa experiência lhe qualificou para enfrentar os desafios que você já vivenciou e vai vivenciar. Enquanto estiver vivendo, pulsando o coração, os desafios estão aí. Mas eles só têm uma finalidade de desafio, que é exatamente para fazer que o potencial que está interno, porque nós somos uma potência, o ser humano é uma potência, é esse potencial que permite a pessoa enfrentar os desafios e vencer. Porque esse é um ponto muito importante, porque ninguém é desprovido de poder, de capacidade. Nós somos muito mais capazes do que nós pensamos e imaginamos ser, o que aquelas pessoas falaram para a gente. Da sua experiência, ela revela isso. Que a proteção na sua vida é maior do que qualquer perigo real e imaginário. E também esse poder que está dentro. Porque as pessoas, no geral, como nós falamos anteriormente aí, nós temos um poder latente, nós não temos como mensurar. Que a nossa vida, é a vida que está pulsando. Aí você colocou uma questão que é muito importante, mas na hora que a pessoa começa a direcionar a atenção, a imaginação, as coisas vão acontecendo, porque se colocar que é fracassado, olhar só os defeitos, as dificuldades, fazer uma radiografia da família e só ver o que deu errado, nada deu errado. Tudo que aconteceu, aconteceu porque tinha condições para acontecer. Aí tem que sair dessa experiência e ver a outra face da experiência. Porque toda experiência só ensina uma coisa, que é um aprendizado. E então, são, obviamente, que depois que a pessoa passa pela experiência, ganha maturidade, se qualifica para chegar num momento desse, abrir o coração, igual você fez aqui, no final, o que aconteceu? Tudo que você passou, é fácil, não. tudo que você vivenciou e está vivenciando, porque tudo isso qualifica, viu, gente? Isso é um ponto importante. Mesmo no útero materno, os desafios vivenciados, aquele feto que está lá sendo passar pelos desafios, isso está qualificando já na vida intrauterina para enfrentar os desafios. Obviamente que isso vai trazer uma carga emocional que às vezes pode paralisar a pessoa, pode bloquear o potencial. Por isso, quando o Patrick fala a questão de... Aí você teve uma luz que foi de buscar ajuda. Porque muitas vezes a pessoa não dá conta sozinha, não. E aí você tem dois esteios fundamentais aí, que quem dá o suporte para um ser humano tocar a vida e enfrentar é o pai e a mãe. Essas duas pessoas são fundamentais para dar estrutura psicológica, física, emocional e espiritual para a pessoa enfrentar. Quando esses dois pilares fundamentais fraquejam, quando pela doença, ou pela separação, ou por qualquer outro, isso desestabiliza, isso cria muita vulnerabilidade. Mas mesmo diante de um desafio desse, internamente a pessoa tem um poder, nós usamos aqui no sistema, quer dizer, um poder extraordinário, e aí os milagres acontecem, a gente não sabe por quê, porque esse poder está internamente. Os desafios fazem o quê? Alavancar, aflorar esse potencial. Quando a pessoa não dá conta disso, a vida dela pode debandar para outros caminhos, para outras condições, e ela não conseguir expressar esse potencial para empreender a vida dela. Porque antes de empreender qualquer negócio, você tem que empreender a própria vida. Você já é um vencedor ou vencedora, mas você tem que empreender a própria vida. Então, empreender a própria vida é enfrentar os desafios, aproveitar as oportunidades e fazer essa trajetória. Não tem curva, quer dizer, não tem atalho. Esse é o processo normal e natural. Agora, como que cada um vai vivenciar isso? É por isso que eu falei anteriormente. O sucesso é uma experiência subjetiva.
Aquilo que aparentemente foi um fracasso, aqui não existe fracasso. Existe um resultado gerado em virtude de uma série de condições e aquilo pode ter sido uma bênção na vida para ajudar a pessoa a dar uma guinada. Porque tem todo um estudo que mostra, quando você está numa situação que parece, né, quando a pessoa fala que está no fundo do poço, aquilo chega numa tensão de condições e dali pode nascer algo diferente, porque uma energia ficou tão concentrada, tão tensa, que depois ali pode produzir uma nova realidade a partir daquilo ali. Lógico que não precisa esperar chegar ao fundo do poço, mas tem situações que a pessoa vai experimentar uma densidade de contradições, de dores, e dali a pessoa sai muito mais forte do que ela entrou. Por que faz isso? Porque ela tem o poder dentro dela, ela tem o potencial dentro dela. Como é que o Criador da vida do ser humano criar um ser sem capacidade para enfrentar? Então, esse é um ponto muito importante aí. Então, você tem que guardar isso, porque a proteção na sua vida foi maior do que qualquer perigo real e imaginário. Isso você enfrentou e superou, porque o potencial de superação está dentro da pessoa. Quando a pessoa associa esse potencial mental com a fé, potencializa. Esse é um ponto importante. Como é que a pessoa sai de situações que aparentemente ela... Como é que eu saio dessa? Se você juntou o poder mental com o poder da fé, que é uma atitude mental positiva, que alimenta a fé, a esperança, é difícil a pessoa fraquejar e ser subjugada pela circunstância, por mais dramática que ela possa ser. O ser humano já tem essa capacidade, esse potencial, porque o ser humano foi criado uma potência. Por isso, a gente observa que tem os desafios normais naturais. E na questão de empreender, a primeira coisa que a pessoa tem que aprender é a própria vida dela. Lógico, ela vai empreender com base em uma série de programações que ela recebeu. Mas todos nós somos vencedores, todos nós somos vitoriosos, porque juntar uma célula, duas células, de dois seres estranhos, e dar certo, fecundação, é o maior milagre da vida, da natureza e dar certo. Então você já é um vencedor, você é uma vencedora. E os desafios que vieram depois são fichinhas. Porque passar por um processo de fecundação e dar certo, passar por um processo de gestação e dar tudo certo, passar por depois um processo de nascimento e dar certo, depois toda a infância, e que a pessoa não tem nenhum poder. Toda a condição de vida da pessoa depende de terceiros. A sua vida está nas mãos de terceiros, e no final dá tudo certo. Então, esse é um ponto muito importante de compreender. Por isso, qualquer desafio que vier depois de passar por uma trajetória dessa, onde a pessoa não tinha nenhum poder mental, emocional, físico, espiritual, e deu tudo certo, o que vier depois dá conta. E nunca vai estar só. Sempre vai ter alguém que vai estar ali. Por isso você tem essa programação mental dentro de você, de ser muito solidário. Alguém podia pegar a empresa, ficar focado na empresa, ganhar dinheiro, isso é importante. Isso tem que ser um objetivo da empresa. A empresa tem que crescer, tem que prosperar. Mas aí tem esse lado da solidariedade, porque isso tem a ver com a sua vida. Você é um empreendedor, empresário, mas aí também tem esse lado da solidariedade, porque a sua vida dependeu da solidariedade de outras pessoas. Você traz, por isso, essa programação dentro de você. Você não faz nenhum esforço para ser generoso e ser solidário, porque na sua trajetória existencial aí, esses anjos, você falou, a gente fala que são os protetores, eles, por isso que isso é importante. Aí você está vibrando na lei da vibração, que é de dar receber. Quem sobreviveu a tudo, isso já é vencedor, exatamente. Então, esse é um ponto importante, essa questão desse viés da solidariedade, porque isso protegeu a sua vida, te deu todas as condições para você crescer, desenvolver e progredir enquanto ser humano. E depois criar aí, empreender um negócio que tem a mesma lógica, a mesma programação. O seu negócio exige para ajudar as pessoas. Para ajudar essas pessoas a progredirem, crescerem e evoluírem. Então, isso é um ponto muito importante para você compreender a sua dinâmica. Por que dá certo? Dá certo
porque está em sintonia com a lei da harmonia, com a lei da evolução e com a lei da vibração, que é do dar e receber, ser solidário. Empresas que não sustentam, que não conseguem empreender, porque elas ferem leis da realidade da vida, que é a lei da vibração. É um querendo engolir o outro. Lógico, tem uma competição com o mercado, tem uma lógica, mas você não pode ser solidário? Não, a empresa não tem que ser solidária. As empresas que têm muito conflito com o colaborador, O professor, mesmo que ele queira. Isso é um ponto importante. e é até engraçado, porque foi tudo tão natural, foi uma coisa tão espontânea ao longo desses anos, que eu nunca nem usei o nome da empresa para divulgar isso. Nunca usei a empresa para poder fazer isso. Eu sempre doei esse tempo para fazer essa caridade. E assim, esse reconhecimento de 2018 para cá começou a chegar. Chegava cartas para mim, sabe, de declaração, depoimentos de pessoas que eu ajudei, coisas que eu jamais esperei. E eu comecei a receber, foi do Hemominas, a primeira carta, falando de uma campanha que eu fiz, que salvou 12 mil vidas. Aí eu fiquei, que isso? E não foi pela minha empresa, eu não joguei a campanha que a Alga Rost fez. É o Patrick que ligou para meio mundo, e esse meio mundo se formou uma legião. Chegamos a fazer 75 voluntários para fazer ligações, e-mails, WhatsApps. Com 75 voluntários, nós atingimos 12 mil pessoas. Aliás, salvamos 12 mil pessoas, através de doação de sangue, através de alimentos e tudo mais. Então, assim, foi uma coisa tão natural que a única coisa que eu faço é uma forma de agradecer a Deus por tudo que me deu. Porque eu entendi, quando eu comecei a fazer a hipnoterapia, que ele falava comigo o tempo todo e eu não o escutava. Então, quando eu sofri o abuso, Verdade. E a questão vamos pegar aí o gancho da gratidão, porque quando a pessoa está vibrando na gratidão, ela está hipnotizada, como falamos anteriormente, que a hipnose é fixar a mente num elemento. Se a pessoa fixa a mente na gratidão, é isso que vai manifestar na vida da pessoa. Ela vai manifestar e vai atrair o correspondente, porque se ela está fixada a mente na gratidão, a gratidão vai estar manifestando na vida da pessoa. E ela vai, por esse processo, atrair circunstâncias, pessoas que estão hipnotizadas com a mesma questão. Isso é um ponto importante. Então, veja que tem toda uma dinâmica mental que está aí. Então, aí, só para você respirar fundo, para a questão da gratidão. A gratidão ela tem uma vibração energética muito elevada. Isso tem estudo que mostra isso. Por isso que você observa que tudo vai fluindo naturalmente. Porque tem assim, fixado nisso. Engraçado, professor, que nem eu falei do abuso. A mesma pessoa que me socorreu, ela entrou na minha vida 3 vezes. A primeira foi quando a minha mãe morreu. Que meu pai se afundou na bebida e ele me viu com meu pai, me tirou do bar e me levou para casa na viatura policial. Na segunda, eu nunca mais tinha visto ele. Na segunda, o meu vizinho que foi me socorrer, aquela coisa toda, ele veio para me defender e prendeu o rapaz que era cliente do pai, que estava tentando abusar de mim. Então, foi a mesma pessoa. E 1 ano depois, ele ainda surgiu na minha vida, levando leite, doação de cesta básica, para a gente poder ter o que comer dentro de casa. Então, a mesma pessoa, que não sei nem mais notícia dele, tem muitos anos que não vejo. Chiquinho, se você por acaso estiver escutando esse áudio aí, você sabe que você mora no meu coração, né, cara? Acho que está na live mais difícil. Só você E só respirar aí, respira a fundo aí. hipnoterapia, ela
Uma respirada aí, ó, Patrick, respira aí. Então, o Patrick está dando depoimento sobre a questão, como que a hipnoterapia atuou na vida dele, porque todo um potencial latente foi manifestando, e esse potencial foi canalizado, né, tanto para empreender um negócio hoje bem sucedido, né, que é a Água Roxa, 41 anos, e como que isso tudo vai, que a partir do momento que a pessoa começa a reprogramar, libertar das programações dos fantasmas, dos medos, essa energia, ela é canalizada de forma construtiva e benéfica, tanto para empreender um negócio, como depois ser solidário com as pessoas. Então, esse é um ponto muito importante. Então, o seu depoimento sobre essa questão da hipnoterapia, quando ela ajuda a pessoa a libertar dessas programações que estão a nível subconsciente, aquela energia que estava lá reprimindo, quer dizer, bloqueando o potencial, por um processo terapêutico adequado, coerente e eficaz, ajuda a liberar essa energia para criar, que ajuda a pessoa a expandir. Por isso que você está percebendo que as coisas vão... É como se desse um salto quântico, a gente fala. Mas é uma mudança que não precisa passar de degraus em degraus. Parece que sai de um ponto e passa para outro instantaneamente. É porque quando faz o processo de desbloquear, de liberar, digamos, o caminho, aí todo esse potencial ele é manifestado em várias atividades, sobretudo o aspecto da saúde. Esse é um primeiro ponto que a pessoa vai observar a transformação na saúde. Ela vai estar muito mais com energia, com mais disposição, com mais bem-estar e depois vai refletindo, seja no empreendimento, na relação familiar, com os colegas, com os parceiros, etc. Então, esse é um ponto importante que você coloca, porque a hipnoterapia, a gente tem vários casos aqui, no caso da reprogramação mental, porque na hora que liberta a pessoa daquele fantasma, daquele trauma, daquele conflito emocional, aquela energia que estava bloqueada ali, está retida, quando liberta disso, ela vai ser usada de forma construtiva e benéfica. Por isso que parece que tudo vai fluindo naquela frequência, naquela sintonia, daquela libertação, daquela mudança interna da pessoa ali. E já começa o efeito na própria pessoa. E depois isso vai... É engraçado isso que você falou. Foram muitos anjos. A minha madrasta mesmo, com a irmã dela, sabe, entraram na nossa vida no momento certo, na hora exata, e não deixaram a gente cair. Foram pessoas que cobraram muito juízo do meu pai na época. Foram muitos anjos, muitos. Se eu fosse citar nomes aqui, eu não ia sair daqui hoje. Pessoas que me acolheram, me ensinaram na prática o que era ser um homem, o que era ser um trabalhador e tudo mais. E o engraçado é que quando eu fiz a hipnose e comecei a enxergar esses traumas, eu me libertei. Libertei minha mente criativa, libertei meu padrão energético que eu estava, um padrão vibratório que eu estava, que é que nem eu falei. Eu escutava, Deus falava comigo, mas eu não escutava, né? Vamos botar assim dizer, mandando diversas pessoas para me colocar no caminho certo, nas trilhos, para eu não sair dos trilhos, jamais sair do trilho e jamais perder minha fé. E foi engraçado que quando eu fiz a terapia que eu enxerguei isso, que até então eu não enxergava dessa maneira. E é como se fosse uma chave, gente. Quando você vira essa chave, a coisa muda. Você começa a ver o sol nascer diferente, você começa a ver as pessoas. Hoje eu olho para as pessoas de uma maneira completamente diferente. Tanto que esse desafio que resolvemos fazer em dezembro foi justamente para isso. Para empreender, o que é empreendedorismo? É empreender. E não porque não empreender de uma maneira completamente inovadora. Que é mostrar a vocês como se libertar, como vocês vão mudar a vida de vocês. Então, essa masterclass que a gente vai fazer no dia 28, 29 e 30 é justamente com esse tema. O poder da transformação. Como é que você vai mudar a sua vida. Só lembrando, a gente vai ter uma live no dia 21 e no dia 23 também, que vai ser muito interessante. Vale a pena vocês assistirem. E o professor, antes da gente encerrar, eu gostaria que você explicasse para a gente
o sentido dos dois cérebros, por que que a gente tem essa fusão mental tão grande, se isso já é uma programação que já vem desde o útero, ou se isso é uma coisa que no decorrer da nossa evolução de crescimento a gente acaba despertando, e por isso pessoas ficam presas e outras se libertam. Então, como nós colocamos aqui, né, toda a base científica que a gente fundamenta o trabalho terapêutico, mesmo na consultoria, a empresa é do sistema GRISA, que é exatamente compreender como que a mente humana funciona. Nós somos um, mas mentalmente nós funcionamos como dois. E o que a gente traz a nível subconsciente? Nós trazemos todas as programações, não só genéticas, nós trazemos programações transgeracionais. Quando eu falo transgeracional, do seu pai, de sua mãe, de sua avó, é toda transgeracional aí. E as experiências vivenciadas, que a pessoa adquire, processo de fecundação, gestação, nascimento, a primeira infância, etc. Tem que compreender que tudo isso aqui vai gerar uma série de programações, de memórias. Obviamente que no decorrer da nossa trajetória de vida, nós recebemos estímulos que são positivos, afirmativos, lá, e tem uma série de problemas mesmo. Né? São programações que são muito atrapalhadas. E elas ficam nisso. Então a pessoa parece que ela é duas. É porque ela quer uma coisa conscientemente, só que quem vai reger a vida dela é o subconsciente. Porque as memórias estão ali subconscientes. A parte emocional é subconsciente. Então a gente pega a pessoa, parece que está dividida. Eu quero uma coisa, mas não consigo. Por que tem essa incoerência? É porque tem que compreender esse funcionamento. A pessoa quer uma coisa conscientemente, tem clareza, mas a nível subconsciente é uma outra programação que está regendo, como se estivesse puxando para trás. Que é o chamado sabotagem. A sabotagem são programações que estão a nível subconsciente que está regendo a vida da pessoa. Vamos pegar agora o nosso caso aqui. Nós estamos aqui, nós temos toda essa estrutura física, orgânica, e nós estamos dando conta de nada. O coração está pulsando, o intestino está funcionando, o sangue está circulando, o cérebro está funcionando, tudo a gente não está dando conta de nada, quer dizer, isso funciona automaticamente, com a mecânica que é a parte subconsciente. Então, por isso que quando a pessoa está nessa dualidade, nessa dificuldade, que não progride, porque as coisas não vão para frente, se ela não buscar uma orientação para identificar que são programações que estão a nível subconsciente, ela começa a jogar a flecha nela, que ela é incapaz mesmo, que ela é sem sorte, tá vendo? Ela só dá azar, não consegue ir para frente. Ela não compreende o que está acontecendo e ela começa, então não tem mais jeito, é assim mesmo, ou que a minha família é azarada mesmo, é tudo sem sorte, mas ela está repetindo. À medida que ela vai repetindo, vai piorando, porque ela vai reforçando a programação. E a programação está subconsciente. E se a programação está no subconsciente, é porque houve uma repetição. Então ela vai programando sem saber. Ou o contrário, a pessoa vê que ela é capaz, passou por desafios a família, ela, mas venceu, superou, e ela acredita no potencial e vai superando. Então esse é um ponto que precisa compreender. Compreender como que o ser humano funciona. Do ponto de vista mental é fundamental. E no contexto terapêutico, a gente mostra isso para a pessoa. Existe uma série de leis que estão regendo a sua vida. E também uma série de programações. Quando a pessoa compreende, porque a nossa abordagem terapêutica só há libertação quando há compreensão, porque a verdade é que liberta. Quando ela compreende o fato, opa, agora eu compreendi aquilo que estava me travando lá. Então não tem culpa, não tem julgamento, tem uma compreensão. Por isso que a parte que nós utilizamos a hipnose no sistema GRIS, associado com a regressão, porque a hipnose ela só tem sentido para auxiliar o processo de regressão de memória. E a hipnose utilizamos a hipnose consciente. A pessoa está consciente do processo todo. Então, isso é também um diferencial da hipnose do sistema GRIS. Usa a hipnose como um recurso para a pessoa acessar aquela programação que está ali no subconsciente. Que o que está permitindo a pessoa progredir, desenvolver, crescer, são as programações que estão no subconsciente. O que está bloqueando, está impedindo, está no subconsciente. Por isso que só acessa o subconsciente utilizando aí também a técnica da hipnose. Ela só serve para isso, não tem para outra finalidade. Ninguém reprograma o subconsciente só com técnica de hipnose. Ela é auxiliadora no processo da reprogramação, que se dá pela regressão de memória.
E a compreensão é a única que vai libertar. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa compreendeu o fato objetivo que gerou o trauma, quando ela compreende, ela libertou, e ela se liberta e ela vai ver que a vida dela muda a partir daquilo ali. Mas enquanto ela não identificar o fato desencadeador do trauma, do conflito, não tem como sair, porque está no subconsciente. Esse é um processo muito libertador. O processo terapêutico utiliza, porque tem que ir lá identificar o fato. Quando não identificar o fato traumático, porque o subconsciente, o que ele faz? Ele registra o trauma. Por que não registra que você superou? Você passou por todo o desafio e superou. Porque para ele isso é normal e natural. Só que ele vai fixar no trauma. Porque o trauma ele atrita com a lei da evolução e com a lei da harmonia. Então ele tende a fixar na experiência que foi traumática. Porque a experiência traumática, ela dissoa, ela não é o normal e natural. O normal e natural é a harmonia, a felicidade, o bem, a vida que está fluindo. Por isso que o subconsciente tem a tendência de fixar no trauma. Mas por que ele não pegou, não destaca aquilo que a pessoa venceu, superou? É porque para ele isso é normal e natural. Então a pessoa fica fixa no trauma. Por isso, quando a gente vai lá e ajuda a pessoa pelo processo da hipnose, da regressão de memória, e ela compreendeu o fato, pronto. Quando ela compreende o fato, é uma luz que é lançada lá e ela se liberta daquilo lá. E todo esse potencial agora vai ser canalizado para outros aspectos. Primeiro, o reflexo na saúde, no bem-estar. Porque o trauma é uma energia que está travada. Uma energia criativa, vital, que está travada. Quando liberta, você pode ver que a vida da pessoa transforma em vários aspectos ali. É sistêmico, É né? verdade. Isso é verdade. Legal, né? Eu quero agradecer a cada um de vocês aí pelo carinho que eu andei lendo aí os comentários. Quero convidar também quem ainda não se inscreveu no nosso Instagram, se inscreva. Nós temos o canal no YouTube também, tá? Que é da Olga Host. Estaremos aqui dia 21, 22 aniversário do meu filhote. Eu não vou, infelizmente não vou gravar essa live, vou pular para o dia 23. E dia 28, 29 e 30 de dezembro vou fazer uma live especial, uma masterclass, onde a gente vai trabalhar bastante o mindset, crenças limitantes, vamos falar sobre empreendedorismo. Vai ser uma masterclass completamente diferente. Eu vou mostrar a vocês por que a gente conseguiu atingir esse crescimento no mercado. Porque a gente identificou um padrão que é racional, emocional e espiritual interligado. Então a gente começou a evoluir como empresa, como pessoas, e muitas pessoas nos enxergam hoje como referência em tudo que a gente faz, não só como empresa, mas como pessoas, como matrimônio, como família e tudo mais. Então eu quero compartilhar essa ideologia, esse modo de prosperidade e de evolução com vocês. Então essa live vai ser uma masterclass que a gente vai fazer, e ela vai ter duração de 3 dias seguidos, com muito conteúdo. E esse material vai ser totalmente gratuito para vocês poderem mudar a vida de vocês também, assim como eu fiz com a minha. Eu quero agradecer, professor, também pela sua presença. Mais uma vez, estamos juntos, reunidos aqui. Não vou poder te abraçar porque estamos longe um do outro, mas Deus colocou o senhor, que é mais um anjo do meu caminho. E a gente tem feito várias ideologias, várias ideias, trocando vários conhecimentos, riquíssimos conhecimentos aí ao longo desses 2 anos ou 3 anos que já estamos juntos, né? 2 anos, não é isso? Isso, foi no seminário, né? Primeiro seminário regional de terapias holísticas, né? Isso. Mas a conexão mental, ela é importante, né? Porque tudo começa com a conexão mental. E a partir daí, todas as outras conexões vão acontecendo. E agradecer ao anjo, né? Que é o Giroto também, que se não fosse através do Giroto, não teria conhecido o senhor. O Giroto, que foi uma pessoa que, poxa, show de bola, me apoiou em todos os momentos, ajudou a gente em várias lives também. Giroto, um forte abraço para você. Não sei se você está por aí, mas forte abraço. Professor, fica aqui minha eterna gratidão pelo seu carinho, pela sua atenção, a cada um de vocês. Quero desejar boa noite a vocês. Quer encerrar com alguma palavra, professor?
Para dizer para as pessoas, né, que interessam tanto a parte da terapia, né, eu sou, como eu falei inicialmente, sou parapsicólogo no sistema GRIS, hipnoterapeuta, eu atendo aqui em Ubá, mas hoje a gente atende em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então a gente faz o atendimento presencial e online. E também a parte de empresa. A gente tem todo um trabalho, toda uma metodologia para levar para a empresa, para o ambiente empresarial, do contexto de empresa, toda essa abordagem que a gente trabalha no individual para a gente fazer também no coletivo. Então, a gente também tem esse trabalho, a consultoria, mentoria aí também para a questão das empresas ali. O nosso foco todo é estar ajudando aí a qualificar cada vez mais a vida das pessoas, usando todo esse instrumental, toda essa base científica e também técnica da abordagem da metodologia sistema GRIS aí. Mas eu quero aqui reiterar minha gratidão a você pelo convite, parabenizar aí você e toda a equipe da Alga Roxa por 41 anos de existência. Isso é possível, como falei no início, porque persistiu e está persistindo. Ninguém celebra a vitória se não persistir. Os desafios fazem parte da dinâmica da vida. Então, é essa a mensagem para a gente continuar acreditando que nós somos uma potência mental, emocional, espiritual, e isso que faz a gente enfrentar os desafios normais e naturais da vida. Todos os desafios que nós enfrentamos são normais e naturais, porque nós os criamos ou alguém criou e nós fazemos parte da dinâmica. Por isso, fala a questão do normal e natural nesse sentido ali. E nós temos a proteção na nossa vida é muito maior do que qualquer perigo real ou imaginado. Então nós temos que sempre ter esse coração de gratidão, porque nós temos muito mais motivos para agradecer, porque o dom da vida é o mais precioso que nós somos, nós não temos, e nós somos, e a gratidão. Nós temos mais motivo para agradecer do que lamentar, questionar sobre qualquer questão. Então, fixar a mente na gratidão faz toda a diferença. Então, hipnotize-se na gratidão. Daí você vai vendo que tudo vai fluindo aí. Mesmo desafio, quando vir, você vai ter muito mais força física, mental, emocional e espiritual para enfrentar e superar. Então, Patrick, minha gratidão pelo convite, eu estou inteiramente à disposição. A nossa parceria ela vai estar sempre aí firme, porque o nosso propósito é o mesmo, que é de estar ajudando as pessoas. Então, gratidão mesmo pela oportunidade, pelos convites. Toda vez que fizer, eu farei tudo para estar contribuindo. A gente sabe aí do seu propósito. Bom, gratidão mesmo. Gratidão, professor. Um abraço a cada um de vocês e até a próxima live, gente. Forte abraço. Tchau demais.